Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre 3 pontos importantes, 3 coisas que fizeram total diferença e fazem a diferença na minha vida. Coisas que eu venho fazendo, coisas que eu venho internalizando e que eu venho buscando a cada dia para que a minha vida possa se tornar cada vez mais equilibrada, cada vez mais leve, cada vez mais presente. A primeira coisa é o apego à fé. Eu posso dizer que hoje é a única coisa que eu realmente me apego, porque eu já venho trabalhando o desapego, como eu comentei com vocês em outros vídeos, e eu era uma pessoa totalmente dependente de coisas, de pessoas, né? Eu era dependente emocionalmente, então eu fui aprendendo ao longo do tempo a me amar, a ser livre, a me libertar de pensamentos que me prendiam, que me limitavam de todo jeito, que me traziam uma sensação de medo, de insegurança. São várias questões que eu fui trabalhando dentro de mim por conta dessa minha vontade de me libertar, de não depender de expectativas, porque eu criava muitas expectativas. Hoje em dia eu estou cada vez mais me libertando disso, porque eu prefiro viver as surpresas da vida. A fé, a espiritualidade tem me trazido cada vez mais para um estado de presença, tem me feito entender o real sentido da vida, tem me ensinado a desapegar de tudo. Por isso que eu digo, eu tô cada vez mais apegada a Deus, cada vez mais apegada à minha própria espiritualidade, de poder me conhecer melhor, de poder me entender, de poder entender tudo o que acontece, compreender as coisas que acontecem à minha volta. Não é fácil, porém é uma das formas que me fez enxergar também a minha própria companhia, de poder sentir o prazer de estar comigo mesma. As coisas que eu vou falar, os outros pontos importantes que eu vou falar, vocês vão ver que uma coisa atua sobre a outra. Então, para eu gostar da minha própria presença, para eu não me sentir sozinha, ainda tem isso. A espiritualidade, ela tem me trazido isso. Tem me trazido é como se eu tivesse o tempo todo acompanhada de boas energias. Eu digo que Deus é o meu maior terapeuta, porque quanto mais eu me torno íntima dele, mais eu sinto que ele vem me mostrando os caminhos que eu devo seguir. Ele vem me dando sinais, ele vem me fazendo aprender com as pessoas que eu preciso aprender. Isso vem me fortalecendo muito a cada dia. E só não percebe quem não quer. Mesmo que você não acredite em Deus, basta que você olhe para dentro de você, para que você perceba o quão especial você é, o quão divino você é. Pare para pensar. Você não surgiu do nada. Você não está aqui por acaso. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Estamos aqui vivendo uma experiência na Terra, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. É muito importante a gente buscar ter cada vez mais esse olhar. Estar aberto a esse aprendizado, porque tudo isso que a gente vivencia, que a gente está aqui fazendo, faz parte de um processo de melhora, um processo de cura, um processo de entendimento, um processo de autoconhecimento. É importante que a gente busque estar cada vez mais nos espiritualizando, nos fortalecendo, entrando em contato com o Criador, porque é um presente, tudo isso aqui é um grande presente. Quanto mais você se torna íntima de Deus,
mais forte você se torna, mais blindada você se torna. As respostas, elas vão surgindo, porque nós nos questionamos muito, não é mesmo? Então, as respostas, elas vão surgindo de dentro da gente, por incrível que pareça. As coisas também vão acontecendo ao nosso redor de uma forma com que a gente começa a perceber que nós não estamos sós, de que nós realmente estamos sendo ouvidos, de que nossas preces estão sendo ouvidas. Deus não nos abandona, Deus está sempre presente. Então, Ele coloca pessoas na sua vida, Ele coloca situações na sua vida, justamente para fazer você enxergar o que você precisa. Ele te dá oportunidades. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais paciente, Ele te dá a oportunidade de ser paciente. Se você quer ser uma pessoa mais calma, Ele te dá a oportunidade de ser uma pessoa mais calma. Então é isso, que possamos nos apegar cada vez mais à nossa fé. Caminhar com fé, andar com fé. Andar com fé eu vou. Então, gente, estejam abertos, sabe? Não se fechem, sabe? Nada é por acaso. Tem coisas que vêm de uma forma tão intensa e a gente, quando está desatento a essas questões, a gente não presta atenção e deixa a oportunidade ir passar, sabe? Não deixe as oportunidades simplesmente passarem. Fique atento, fique desperto, analise, observe, converse com Deus. Converse, abre o seu coração para Deus, agradeça mais do que qualquer outra coisa, porque quando você agradece, mais coisas boas você atrai para sua vida. Segundo ponto importante que fez total diferença na minha vida é observar os meus pensamentos, vigiar os meus pensamentos. Primeiro, antes eu não tinha qualquer consciência de que eu podia dominar os meus pensamentos. Eu já tinha escutado falar, pensamento tem poder, mas uma coisa é você escutar falar que pensamento tem poder e você tá totalmente fechada para isso, tá totalmente desligada, desequilibrada emocionalmente e você não quer saber, sabe? Você não tá interessada, você tá fugindo do que você precisa fazer, sabe? Do que você precisa melhorar, fugindo das suas responsabilidades. E os nossos pensamentos, nós somos responsáveis por eles. Nós temos a capacidade sim de controlar, de termos a consciência disso, de estar inteiramente atentas a isso. E uma das formas que eu comecei para me atentar mais a isso, né? Não foi só prestando atenção aos meus pensamentos, mas prestando atenção ao meu corpo. O que o meu corpo está sentindo? O que ele está respondendo a esse momento aqui agora, por exemplo? O que eu estou sentindo nesse momento? Será que está tudo nos conformes fisicamente? Você entende o que eu quero dizer? Você começa a ter sensações no corpo que são, na verdade, as respostas do que você pensa e do que você vai internalizando, do que você vai sentindo emocionalmente, das coisas que vão acontecendo e que você normalmente não trabalha, não exercita. Então, resumindo, porque eu não sei se eu deixei muito clara a explicação, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, quando você começa a prestar atenção, vigiar os pensamentos, você também começa a prestar atenção no que isso está gerando, no que isso está correspondendo aqui através do corpo. Sempre que vem um pensamento limitador, né, um pensamento negativo, eu rapidamente mudo esse pensamento, transformo ele em algo bom, em algo positivo. Eu busco solucionar aquilo que está me atrapalhando. E rapidamente eu consigo perceber no meu corpo, eu consigo
inclusive mudar a sensação que aquilo tá começando a me gerar, uma sensação ruim, digamos assim. Isso trouxe para minha vida muito mais equilíbrio, trouxe muito mais consciência, me trouxe para um estado de paz que eu nem sei explicar, que é um estado de paz que eu estou vivenciando assim cada vez mais, que é através da presença, sabe? Quando eu tô sozinha, por exemplo, eu consigo estar tão bem sozinha, porque aos poucos, além disso, eu comecei a me autoconhecer, a me questionar, sabe? E sem me julgar, sem me maltratar como eu fazia. Isso foi me ajudando a ter um olhar mais amoroso por mim mesma. E, inclusive, eu passei a me respeitar mais. Então, quando você passa a buscar essa força através do amor próprio, sabe? Por isso que eu digo, uma coisa liga a outra. Se deixar, eu vou ficar aqui viajando e vou falando. Através disso, pude, por exemplo, vivenciar meditações, fazer meditações. Então, as meditações, apesar de ainda não se tornar um hábito, toda vez que eu faço, eu me sinto muito bem ao longo do dia. Geralmente eu faço de manhã. Então isso me traz assim para um estado de presença muito grande e me traz essa paz, essa força aí que eu não sei explicar. É uma coisa muito boa, é uma sensação muito positiva. E é um momento em que a gente tem também de dedicar um tempo pra gente, de olhar pra gente, se perceber. É fantástico isso. Gosto de fazer deitada. Quando eu não faço deitada, eu tento manter sempre... Eu sento de uma maneira que eu não prejudique a minha coluna, né? Então eu busco manter a minha postura e me entrego a esse momento. E para finalizar, uma atitude muito simples mesmo, é cultivar o riso. Gente do céu! Olha, se você souber, não sei você, mas a partir do momento em que eu comecei a buscar estar perto dessa energia do riso, isso influenciou até na minha TPM. Mas como eu falei, todas as outras coisas lá atrás têm influência com essa atitude de hoje. Inclusive na minha própria TPM. Mas vou dizer, olha, assistam filmes de comédia, assistam vídeos, programas, tudo que trazem a energia do riso, da gargalhada, porque é uma energia muito positiva, é uma energia muito forte, inclusive, ao ponto de você esquecer algo de muito ruim que você talvez esteja vivenciando, sabe? Então, isso foi capaz de afetar a minha TPM, gente. Foi a junção, né, dos pensamentos, né, daquela coisa de controlar os pensamentos, mas também o riso, ele contagia. Então, o que está acontecendo? Antigamente, como eu tinha essa sensibilidade muito grande principalmente quando eu estava na TPM, uma sensibilidade ao ponto de me deixar influenciar para as más energias, né? Então eu ficava muito triste facilmente, deprimida. Eu cultivava muitos sentimentos e às vezes não estava acontecendo nada, eu conseguia ficar para baixo. Então era uma coisa assim muito difícil de ser trabalhada. Na verdade, como eu não estava trabalhando isso, né, não estava prestando atenção a isso, estava ficando cada vez pior. Mas uma coisa é certa, uma coisa que isso sim acontecia muito, mas eu não queria aquilo pra mim, sabe? Não é uma coisa que eu tinha prazer em cultivar. Tudo bem que às vezes, eu não vou mentir não, às vezes não estava acontecendo nada e eu queria buscar um motivo para ficar triste, eu queria buscar um motivo para chorar, nem sei explicar isso. Por isso que eu digo, eu tive uma fase muito desequilibrada emocionalmente. Quando vinha TPM, vinha muito forte.
Às vezes eu magoava pessoas, acabava falando as coisas tudo sem pensar, no ato da raiva, da irritação, do estresse. Então nossa, parecia que se eu era estressada, o meu estresse aumentava assim eu não sabia lidar com isso ainda, eu não sabia o que fazer. Quando a gente tá passando pela dificuldade, quando a gente tá vivenciando aquilo, num primeiro momento a gente automaticamente acaba querendo fugir, como eu falei, fugir das nossas responsabilidades, do que a gente sabe que precisa fazer. Então a gente se auto-sabota, né? A gente vai se enganando, vai passando a mão na própria cabeça, vai se vitimizando, e as coisas não são bem assim. Vítima, então, eu era a sofredora, eu era a vítima, Ave Maria. Eu era assim, nossa, tudo acontecia comigo, porque comigo. Para pensar, para refletir. Então, pra eu não fugir, calma, vamos voltar. Então, essa atitude simples que eu tomei de dedicar um tempo para ver coisas que eu gosto, que me fazem rir, afetou a minha TPM, gente. Pois é. Antes, quando eu ficava com TPM, tudo acontecia para me colocar para baixo. Na verdade, eu me permitia ser colocada para baixo em todos os sentidos. Eu brigava com todo mundo, eu botava a culpa nas coisas, eu reclamava de tudo, mais do que o normal. Sentia seio dolorido quando eu estava na tensão pré-menstrual. Eu sentia... Hoje em dia, para isso acontecer, é muito raro. Então, você vê que até o nosso corpo, ele corresponde de forma diferente, né? Depois que eu fui mudando, né? Enfim, foi um processo. Não foi simplesmente, porque eu comecei a ver filme, não é assim. Por que eu tô com essa caneta aqui? Mas depois de tantas coisas que eu já vinha vivenciando e melhorando e buscando para ser um ser humano mais equilibrado, eu passei também a fazer isso, colocar esses vídeos de riso, de alegria, para estar bem, né? Para colocar pra fora. O riso, ele tira você de qualquer estado de tristeza, sabe? A gargalhada tem um poder muito grande, assim como os nossos pensamentos. Eu estou rindo, tendo crises de riso, inclusive com, né, os momentos que não é pra ter crise de riso, eu tô tendo crise de riso. Do nada, às vezes não tá acontecendo nada, eu começo a ter crise de riso. Às vezes meu namorado, basta ele olhar pra mim que eu começo a ter crise de riso. Eu não sei explicar isso. E quando ele começa a falar, gente, menina, virou risadinha agora. Aí pronto. Aí eu começo a dar risada. Aí ele aproveita a oportunidade pra me fazer rir cada vez mais, né? Então, mas enfim, eu fico tão sensível ao ponto de ter crises de riso. Uma vez eu tava no mercado com ele, e aí ele foi pegar a gente tava procurando cominho, né? Esses temperinhos que tem. Aí meio que fica, a gente foi procurando. A gente na frente dos negócios de tempero, eu comecei a olhar pra cara dele. Aí ele começou a falar, né? Tem esse, aqui. Eu comecei a dar risada. Eu comecei a ter uma crise de riso, que o casal que tava do lado olhou. Aí deve assim, acho que essa menina é doida. Essa menina é maluca, tá rindo assim do nada. E aí ele olhava pra minha cara, via que eu tava rindo, Thiago. Eu começava a rir mais ainda. É uma coisa assim, inexplicável. Mas é muito bom. Só tem uma desvantagem. É você rir no momento que não é pra rir, né? Mas é um momento muito sério, aconteceu um negócio desse, o que eu faço? Onde eu vou enfiar minha cabeça? Porque, né? Então, mas assim, tirando isso, nossa, não tem nem o que comparar, né, gente? Eu prefiro 1000 vezes ter crises de riso do que ficar sofrendo do jeito que eu sofria, do jeito que eu me permitia sofrer. Quando a gente não quer viver o que a gente tá vivendo aqui agora, a gente tá resistindo a essa presença. Então a gente acaba sofrendo. Então, é isso. Cultive o riso. E pra fechar o vídeo, um dos filmes que eu me acabei de dar risada, vou indicar esse filme porque eu não me canso de ver. Eu já vi 2 vezes e veria muito mais vezes só pra poder rir.
É um filme que ele é antigo, tá dizendo no Google que é de 1989. E o nome do filme é Cegos, Surdos e Loucos. Eu nunca gravo o nome do filme. Gente, eu não vou ficar falando aqui resumo do filme, não. Simplesmente vá lá na Netflix, que eu acho que tem. Assista esse filme. Não tem como não rir, não tem como não, pelo menos comigo. Gente, eu tenho crise de riso com esse filme. É muito engraçado. Então, esse terceiro ponto você vê que é algo simples, mas que logicamente acompanhado de outras, se você tá realmente aberto a essas mudanças, a essas pequenas, grandes mudanças, você vê que aos poucos eu fui gerando esses resultados, né, na minha vida. Eu precisei me atentar a essas questões internas através da fé. Eu fui melhorando e me apegando a Deus cada vez mais, porque eu fui observando os meus pensamentos, vigiando os meus pensamentos e transformando pensamentos negativos em pensamentos positivos, e comecei a observar a mim mesma, ao meu corpo, e olha o que me gerou, né? Isso influencia diretamente no nosso estado físico e emocional, né? Físico e mental. Quando você está aberta a essas mudanças, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Então, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, busque cultivar os bons pensamentos, as boas energias, faça tudo isso fluir, florescer, porque para você ficar imune, para você não se deixar influenciar e não se deixar adoecer. Tá bom, gente? É isso. O que eu falo aqui é de coração aberto, com base na minha experiência de vida, com base nas coisas que eu vou aprendendo, e eu só quero compartilhar e ajudar de alguma forma, compartilhar a minha vida, né? Compartilhar os conhecimentos que eu venho adquirindo, e eu fico super feliz de estar de alguma forma inspirando ou ajudando. Espero que esteja realmente ajudando, né? Que pessoas estejam ouvindo a minha mensagem. Só tem boas intenções, enfim. Dê o seu like se você gostou do vídeo, dê o dislike se você não gostou, se inscreva no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo.